memória. Então, vamos lá. Ó. Ali já está marcado, mas vou ler aqui para a gente entender. Um nome importante na origem do pensamento evolucionista é do francês Jean-Baptiste Lamarck, que publicou uma série de obras sobre sua teoria evolutiva, sendo a mais conhecida em 1809 no seu livro Filosofia Zoológica. Dentre as suas ideias, uma relaciona o ambiente à mudança de hábitos de um ser vivo, levando a alterações de certas estruturas em seu organismo. Né? Essa ideia é conhecida como a lei de... Aqui está falando sobre mudança do hábito de um ser vivo, né? E que essa mudança leva à alteração de certas estruturas. Né? A gente sabe que o Lamarck tinha dois pensamentos, né? Tem dois pensamentos ali. Ele trabalha com duas linhas. A lei do uso e desuso e transmissão de características hereditárias. Tá? Então, a lei do uso e desuso é a correta ali, porque está falando da mudança do hábito do ser vivo, levando à alteração. Lembra das girafas, né? Quanto mais esticava o pescoço, mais a girafa conseguia se alimentar e, com isso, ela permaneceu viva e com o pescoço comprido, né? Isso é um dos exemplos que ele mais usa aí, né? Que a gente vê no livro mais... Todos os livros têm esse exemplo, mas tem outros exemplos também. Então, na lei do uso e desuso, não pode esquecer que quanto mais eu uso, mais o órgão evolui. Quanto menos eu uso, o órgão se atrofia e tende a desaparecer. Tá? É o que acontece, né, que eu até falei do nosso dente ciso, né, que aos poucos ele está desaparecendo. Tem muita gente que não tem mais o dente ciso, nem nasce sem dente ciso, o apêndice, que é aquele órgão dental lá que antigamente fazia parte do sistema digestório, mas agora não tem uma função muito bem definida, só fica lá para acumular substâncias e que estourar, né, que a gente fala de apêndice supurado, a gente pode até morrer, né, porque leva a bactéria para o corpo todo. Clara, é Clara não? Clara levantou a mão. Quer falar? Uma curiosidade mesmo, a senhora já conheceu alguém que não nasceu com dente de siso? Nasceu sem o dente de siso? Ó, sem todos não, tá? A gente já nasce sem o dente ciso, né? A gente só desenvolve depois de 18 anos, né? Eu só tenho dente ciso de baixo, de cima não nasceu. Só tenho dente ciso de baixo. Então, são 4, né? Que teria que nascer 2 em cima e 2 embaixo, né? Então, o meu só nasceu de baixo. Ainda bem que o meu de baixo que nasceu, ele nasceu perfeitinho, de retinho, e eu não tive que extrair, tá? A única coisa que ele fez, meus dentes de baixo, ciso, né? Porque meu dente é tudo muito, muito certinho, muito juntinho. Então, quando ele nasceu, ele entortou um pouco o meu dente, de baixo aqui. Ele deu uma entortadinha. Mas eu não vou extrair, porque se tá ali bem, não vou extrair. Deixa o dente um pouquinho tortinho ali, eu não vou extrair. Os dentes cisos da minha irmã nasceram os 4, tá? Só que em vez de nascer assim, nasceu assim, né? Em vez de nascer assim, ele nasceu torto, ele nasceu assim. E a raiz do dente, que teria que ser certinha, da minha irmã nasceu assim, ó. A raiz ficou assim, ó. Aí ela teve que extrair os 4 dentes cisos, né? Ele extraiu 2 embaixo, e depois passou um tempo, né? Um mês para não ter nenhum problema, ela foi e extraiu os 2 de cima, porque todos os 4 nasceram ruins. Então ainda tem esse. Pode ter gente que não tenha desenvolve o dente ciso, né? A maioria do pessoal desenvolve o dente ciso, mas o dente ciso nasce torto, nasce... Por quê? Porque a gente já tem a arcada dentária toda pronta ali. Quando o siso nasce, que é com 18 anos, já na adolescência, né? Ou às vezes até passando da adolescência, meu cunhado ele tem 45 anos, eu acho que ele tem. Agora que o dente ciso dele está apontando. Agora, o dente ciso dele está apontando.
E mesmo assim ele já vai ter que extrair, porque está nascendo torto, super torto. E está fazendo com que... Sara, desliga o seu microfone aí que está aberto, está dando chiado aqui. Quando você quiser falar, aí você habilita. Obrigada, amor. Aí agora ele estava sentindo muita dor aqui na mandíbula, foi ver, aí tirou uma radiografia, o dente ciso dele estava lá embaixo do tecido aqui, né? Só que ele estava torto. Tá torto, então ele tem que arrancar antes até de nascer, porque ele não vai conseguir nascer. Porque parece que ele está abaixo do dente da frente, do molar da frente. Então ele vai ter que fazer uma cirurgia para tirar o dente, né? Extrair o dente antes do dente nascer. Esse que é as coisas do dente ciso. Então, o dente ciso ele é um dente que não, pra gente, hoje em dia, né? Antigamente poderia até ter uma função maior, né? Porque a gente comia a comida sem cozimento, a gente precisava da força dos dentes, né? Hoje em dia, depois que descobriram o fogo, que a gente cozinha e faz tudo isso, esse dente ciso perdeu um pouco a função, né? Então, você já nasceu seu, Clara? Eu não faço ideia. Ah, não. Não, o dente ciso é um dente assim, que geralmente quando ele começa a nascer, você vê a pontinha dele, aí a gengiva fica meio inflamada, né? Mas geralmente é depois dos 17, dos 18 anos, né? Ih, professora, ainda tô no 16. Então nem se preocupa. Do meu cunhado foi agora, depois de velho, 45 anos, eu fico encarnando nele. A minha mãe também, ela extraiu um dente, isso aí não tem nada a ver com dente ciso, não. Minha mãe extraiu um dente quando ela era adolescente. Extraiu um dente quando ela era adolescente. Beleza, extraiu o dente, tá? Aí, há pouco tempo, isso deve ter uns 2 anos, minha mãe tem 70 e... Na época, ela devia ter 74, sei lá, 72, 70 anos, mais ou menos, né? Nessa época ela tinha. Ela está viva ainda, né? Mas na época que aconteceu isso, ela tinha uns 70 anos. Ela começou a sentir dor no dente, né? Dor na boca. Só que onde ela estava sentindo a dor, não tinha dente, né? Que ela usa dentadura, não tinha dente. Eu falei assim, mãe, mas não tem nada aí. Como é que a pessoa está sentindo dor no dente, mas nem dente tem? Aí ela, então deve ser, né, o dente de trás que está doendo e está passando para aquela região ali. Aí não, então tá, vamos no dentista. Aí fomos no dentista, né? O dentista viu, não tinha nada no dente de trás, não tinha nada no dente da frente, mas ela sentia dor ali no dente, sentia dor mesmo, dor forte mesmo. Aí tá, beleza. Foi tirar a radiografia. Nesse espaço onde a minha mãe não tinha dente, tinha um caco de dente que a dentista deixou, né? Não deve ter visto. Tinha um caco de dente, um pedaço de dente da época que ela era adolescente, que ela extraiu o dente, né? Há mais de 50 anos atrás, mais de 60 anos atrás, né? Aquilo ficou ali, o caco de dente ficou ali, provavelmente deve ter calcificado ali, né? Porque tem o osso aqui da mandíbula, aqui, né? Provavelmente deve ter calcificado ali. Ela não sentiu dor nunca na vida dela, não tinha nada. Depois de esse tempo todo, ela começou a sentir dor ali. Esse caco de dente que ficou ali, era um caquinho pequenininho, um pedacinho, uma pontinha do dente. Ele inflamou, né? E teve que fazer uma cirurgia para poder extrair esse caco de dente. Isso depois de 60 anos, né? E esse caco de dente ficou lá. E agora, né, que veio a inflamar. Olha quanto tempo, mais de 60 anos, e o caquinho de dente ali, sem causar nenhum problema. Agora, né, minha mãe já idosa, começou a sentir dor no dente, que não tinha dente, né? Pensei até que fosse um problema maior, de mandíbula, alguma coisa assim. Mas ainda bem que foi o dente, né? Um caco de dente que estava ali, que ficou ali, ó. Quase passando através das transmissão de características adquiridas, né? Quase passando isso por genética, ainda bem que não passou.
Mas olha o tempo que ela ficou com aquilo ali e o organismo absorvendo aquilo dali, sem causar mal nenhum. Só depois de mais de 60 anos, o organismo achou que aquilo dali não fazia parte dele e queria expulsar de alguma forma. Né? Aí como é que ele vai mostrar, né? O organismo tem muito isso, como é que ele vai mostrar que tem alguma coisa errada? Primeiro com dor, né? Ela sentia dor ali, né? Aí depois foi fazer a radiografia, por causa da dor, ela foi fazer a radiografia e viu que tinha um caco de dente, teve que operar, e operou, graças a Deus, não sentiu mais nada, está super bem. Não foi o dente ciso, foi um desses molares aqui, né? Mas aconteceu. Não tinha nada a ver com o dente ciso, mas aconteceu aí com ela. E depois de anos eu fiquei boba, porque assim, quando a gente já vê processos inflamatórios, mas o processo inflamatório não demora tanto tempo assim. Você corta um dedo, você fura uma parte da sua pele e 2 dias, sei lá, 3 dias depois já fica inflamado ali. Né? Da minha mãe foi inflamar mais de 60 anos depois disso. Para você ver que as coisas acontecem diferente, né? É uma coisa meio evolucionista aí. As coisas acontecem diferente em cada pessoa e em cada espécie, né? Lembra dos tendilhões lá, das aves lá, das ilhas que o Darwin foi visitar? Era a mesma espécie, mas cada um tinha um bico diferente. Por quê? De acordo com a alimentação, né? Cada pássaro ele se alimentava de uma forma. Um precisava escavar, o outro só precisava mergulhar e pegar o peixe, né? Uns nas escavações ele precisava de um bico mais fino para poder pegar o alimento mais no interior, lá das pedras, das rochas, um precisava de um bico mais grosso. Então, tudo muda de espécie para espécie, né? E às vezes na própria espécie, né? Ali. Então, vamos aqui, ó. A 6. A epigenética é uma área nova, que a gente já viu, né? A qual mostra que caracteres adquiridos pelos pais são transmitidos para os filhos, né? Isso que a gente estudou aí antes na genética, né? Os caracteres, tudo que a gente adquire, a gente passa para os nossos filhos, certo? Mesmo sem mudar a sequência de bases nucleotídicas, os hábitos paternos modificam alguns ligantes no seu DNA. E as modificações passam para a geração seguinte. Assim, algumas características que seu filho apresentará serão reflexos de variações induzidas pelo ambiente. Pelo ambiente sobre os pais, durante o decurso da vida deles. Essas novas descobertas permitem a reflexão sobre a validade da herança dos caracteres adquiridos. Isso aqui a gente já está cansado de saber, né? Fez um texto grandão aí para a gente falar sobre de quem é essa ideia de caracteres, herança de caracteres adquiridos. A gente já está careca de saber que é de Jean-Baptiste Lamarck, o lamarckismo, né? E ele que lançou essa moda aí de genética, naquela época epigenética, né? Que não tem muito tempo, que as características vão sendo transferidas aos descendentes, né? Às gerações. Né? Então, ele, nas pesquisas dele, ele falava muito sobre isso. Tá? Sapos e rãs são anfíbios, apresentam dependência de ambientes terrestres, úmidos ou aquáticos. Apresentam na sua pele as glândulas de muco para conservá-la úmida. Tá? Sapos e anfíbios, na evolução, no estudo da evolução, né, eles foram o segundo animal. Né? O primeiro foi os peixes. Aí os peixes tiveram a necessidade de conquistar o ambiente terrestre, porém, ainda com muita dependência do ambiente aquático, né? Então, no estudo aí da evolução,
acreditam-se as teorias, né, que primeiro foram os peixes, porque os primeiros seres vivos eles foram da água, né? Eles evoluíram da água para a terra, até porque os primeiros partículas de vida que foram coacervados foram formados na água, aí de origem aos peixes, as bactérias, né? Lá, os procariontes, que foi para peixe, depois foi para os anfíbios, tá? Por quê? Porque o anfíbio tem essa dependência da água. A dependência da água é principalmente para eles reproduzirem. Os anfíbios, eles não colocam os ovinhos dele, né? Não se reproduzem na terra, mas na água. Aqueles girinozinhos que a gente vê, às vezes, no rio, né? Em água parada, os dali são os filhotinhos dos sapos e das rãs, tá? Então, ele tem uma dependência muito grande na água, assim como nas plantas, as briófitas e as pteridófitas, que na evolução são os primeiros, as primeiras plantas a se formarem, primeiro a briófita, que são os musgos, depois as pteridófitas, que são as samambaias, né? Então, tem essa dependência muito grande, né? E eles também possuem essa glândula, não sei se vocês já repararam, o tecido, né, dos anfíbios, né, dos sapos, das rãs ali, são brilhantes, parece que estão sempre úmidas, né? Por quê? Porque eles produzem esse muco que faz com que aquela pele ali dele, tecido, fique sempre úmido, tá? Sempre fique umidificado ali, por causa dessa dependência deles com a água. Deixa eu mexer um pouquinho aqui. Tá. Para conservá-las úmidas e favorecer as trocas gasosas, além de poder exibir glândulas de veneno que eliminam substâncias para combater micro-organismos e afugentar animais predadores. Então, essa pele dele, a gente diz também que eles têm a respiração cutânea, tá? Respiração através da pele também. Parte, durante um tempo de desenvolvimento, eles respiram as trocas gasosas dele através da pele, tá? E tem alguns também, não são todos os anfíbios, que têm as glândulas de veneno, né? Que eliminam substância ali ou para se alimentar, para deixar o alimento que ele vai consumir, né? Que geralmente são insetos, para deixar meio tonto, para eles poderem ir lá e consumirem. Ou afugentar também, espantar os predadores dele, né? Águia, principalmente, lagartos de maior porte do que eles, né? Então, vamos lá. A explicação para essas características dos anfíbios, fornecida pela teoria da evolução de Charles Darwin, é apresentada em Lei do Uso e Desuso. Não é porque é de Darwin, né? Darwin não é Lei do Uso e Desuso. A Lei do Uso e Desuso é de Lamarck, né? A existência de pulmão atrofiado devido à respiração cutânea também não, tá? Porque pulmão atrofiado seria de Lamarck, lembra? Quanto menos eu utilizo, mais o órgão se atrofia e tende a desaparecer. Transmissão de características hereditárias, características adquiridas também é de Lamarck, né? A destruição dessas espécies porque estão mal adaptadas também não, porque no texto está falando que eles estão lá, não estou falando que eles estão mal adaptados, né? Então, letra A, a seleção de adaptações positivas devido à ação do meio ambiente. Então, o que acontece ali? O meio ambiente deu alguns obstáculos, vamos dizer assim, né? O meio ambiente deu alguns obstáculos para eles e eles tiveram que se adaptar. Tá? Na evolução, como eu falei para vocês, surgiu os peixes primeiro, né? Então, os peixes, por algum motivo que o meio ambiente selecionou, eles tiveram a necessidade de se adaptarem a ambientes terrestres, né? Então, o meio ambiente deu
Qual a palavra que eu usei antes que eu esqueci? O meio ambiente selecionou algumas modificações, né? Deu algumas modificações e fizeram com que, no caso, né, os peixes se adaptassem. Né? Como é que os peixes se adaptaram? No estudo da evolução, tá? Se encaminhando para a mudança de espécie, né? No caso, formando os anfíbios, e os anfíbios ali desenvolvendo algumas características que tornasse ele mais apto àquele ambiente, tá? Eu falo sempre em aptidão, é mais apto, tá? Não é mais forte, é mais adaptado àquelas situações ali do meio ambiente, tá? Eles são mais adaptados. Não é que eles sejam mais fortes do que os outros, não, tá? Eles são mais adaptados. 8 aqui, ó. Diversas espécies de animais apresentam adaptações morfológicas. Quando a gente fala adaptações morfológicas, são adaptações no corpo, tá? Em relação à morfologia do corpo, como o corpo é. As quais permitem que elas se camuflem no meio ambiente em que vivem, passando quase desapercebidas por predadores. Os insetos conhecidos como bicho-pau são exemplos desse tipo de adaptação. Eles apresentam o corpo, as pernas e as antenas extremamente longos e finos, de modo que confundem com gravetos quando ficam em repouso, apoiados em árvores ou arbustos, como ilustrados na imagem. Aqui não tem só o bicho-pau, não, tá? Tem vários lagartos, às vezes até pássaro também, peixe também, que eles se camuflam. Aqui o bicho-pau ele fica igual um graveto. Então, o que acontece? Eles conseguem enganar os predadores. Né? Os predadores acham que é uma árvore ali e não vão comer o bicho-pau ali. Por isso o nome, né? Bicho-pau. Aí tá aqui. Ó. De acordo com essa teoria, mais aceita atualmente para compreender a evolução dos seres vivos, a adaptação morfológica citada, né, teria surgido ao longo das gerações devido... Vamos lá. Vou ler aqui só rápido para a gente fazer um comentário rápido, tá? Ao esforço de cada indivíduo em passar desapercebidos pelos predadores? Não, porque é lógico que ele vai selecionar aquela característica, mas não é o esforço, não foi ele sozinho que fez isso, foi o meio ambiente que fez com que acontecesse isso, entendeu? Quando a gente fala nessa ideia de Lamarck, a gente tem que usar sempre pensar sempre no meio ambiente em relação às características, tá? Vamos lá para ela. A seleção contínua dos indivíduos, um pouco mais camuflado dentro das populações, as quais eram menos predados e deixavam mais descendentes. Quando a gente fala também do meio ambiente seleciona, o meio ambiente não seleciona, não é aleatoriamente e não é só selecionar por selecionar. Ah, achei ele bonitinho, então vamos selecionar aquele dali. Vamos ver se ele é mais apto ou não. Não é, tá? Quando a gente fala em seleção natural, a gente está falando também em passar as características para os seus descendentes. A gente está falando em deixar descendentes para o futuro. Porque o que vai acontecer? Se eu não me camuflar, né, se eu não me esconder, os meus predadores vão acabar me predando, né? E eu, querendo ou não, vai ter uma época, né, que vai gerar um desequilíbrio e pode até não ter mais aquela espécie, né? Então, aquela espécie pode entrar em extinção, pode zerar no mapa. Então, quando a gente fala que o meio ambiente vai selecionar, é justamente para isso, para deixar também com que aquelas espécies aumentem seus descendentes, sejam menos predados, né? Sejam menos enxergados pelos predadores, né? E aumente a sua variabilidade genética, tá?
e aumente os seus descendentes posteriormente. Porque senão, se não fosse por causa disso, a gente não teria várias espécies diferentes aqui no meio ambiente. Tá? Eu vou ficar por aqui para a gente poder gravar e a gente já volta. Tá? Vou deixar de compartilhar que a gente parou na 8. Tô na 8? Foi. Para poder gravar aqui, a gente já volta, tá? Aí. Já voltamos, viu?